Neste quarto bloco, cada candidato terá 2 minutos para apresentar seu plano de governo. E será sorteado um candidato para fazer a réplica em 1 minuto e 30 segundos. O candidato que fizer a apresentação do plano terá 1 minuto para a tréplica. Candidato Jonatas Monteiro terá 2 minutos para apresentar seu plano de governo e caberá ao candidato Tarcísio Pimenta fará a réplica à fala do candidato Jonatas Monteiro. Candidato Jonatas Monteiro, o senhor tem 2 minutos para a apresentação do seu plano de governo. Eu convido a todos e todas a visitar o nosso site e acompanhar quais são as proposições com maior detalhamento. É claro que 2 minutos são insuficientes para discutir uma proposta que foi construída com um amplo debate com diferentes setores da cidade. Foram 17 encontros antes do processo eleitoral para construir as propostas. São baseadas em 4 coisas fundamentais, para não me estender ao longo do tempo. Primeiro, inverter a lógica dessa cidade. Ao contrário dos vários discursos, o problema de Feira não é crescimento econômico, nunca foi crescimento econômico. O problema de Feira é a distribuição desse crescimento. É justamente o fato que nós temos tanto concentração, como também precariedade. Nós temos riqueza em alguns lugares convivendo com a precariedade. O que precisa ser discutido em Feira é uma alternativa que inverta a prioridade, que estabeleça o público como centro da cidade. E é nesse sentido que nós dialogamos. Para isso, nós dividimos o nosso programa em 3 eixos fundamentais. Um associado à radicalização da participação da população. A gente avalia que em Feira de Santana só é possível instituir um projeto que seja verdadeiramente democrático se você confia no povo como sujeito das decisões da cidade. Para isso nós precisamos que o povo possa decidir por 100% da aplicação do IPTU, possa discutir o ordenamento da cidade no Congresso da cidade, que você tenha participação direta. E, portanto, as grandes decisões da cidade e até o endividamento ou como resolver outras questões sejam decididos diretamente. Junto com isso, o segundo eixo ligado a retomar e democratizar o espaço da cidade, que passa pelo transporte como a prioridade, o transporte público, e um terceiro eixo ligado a recuperar os direitos sociais que são colocados de lado. Não existe cidadania com subcidadania, ou seja, sem direitos garantidos. Portanto, esse último eixo discute centralmente os direitos que são negados cotidianamente em Feira de Santana, como cultura, por exemplo, que pode passar ao largo, mas é um direito central e que Feira de Santana não viabiliza isso para a maioria da sua população. Obrigado, candidato. O candidato Tarcísio Pimenta, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Feira cresce e precisa crescer. A sua economia tem que crescer. Tem que crescer para que a cidade sustente a condição de grande metrópole, para que os investimentos possam acontecer. Então, Feira hoje, o PIB de Feira é 4 vezes o PIB de Salvador. O PIB de Feira de Santana é 4 vezes o PIB de Salvador. Isso demonstra que a cidade, nos últimos anos, ganhou em atrativos. E nós não receberíamos aqui um call center se nós não tivéssemos investido na área digital, na área de dar oportunidade de emprego para o jovem, que precisa do primeiro emprego. Criamos só com esse call center em Feira 2.000 empregos. E sabe quem é que está lá empregado? O jovem. O primeiro emprego. Que não acha, não tem oportunidade. Então está lá o universitário, está lá o que era o estagiário e passou agora a ter um emprego de carteira assinada, com plano de saúde, com condições de sobreviver. Então a cidade ela precisa ganhar no desenvolvimento, precisa ganhar no progresso e atacar as dificuldades sociais. Então acho muito importante que a gente possa trilhar Tempo nesse esgotado, caminho. candidato. Candidato Jonatas Monteiro, 1 minuto para a tréplica. Candidato, eu sou professor, então vou tentar ser didático. Na nossa avaliação, o que nós discordamos é que Feira de Santana não tem problemas de crescimento, ela tem problemas com distribuir os ganhos desse crescimento. Feira de Santana é uma das 100 cidades com maior número de famílias ricas no Brasil. Em contrapartida, nós temos a maior parte da população convivendo com situações de precariedade extrema.
Portanto, é isso que precisa ser resolvido, é isso que precisa ser atacado, e esse é o centro da proposição do PSOL. Por isso que nós discutimos que quem não se identifica com a política que está colocada aí, né, se reconhece na proposição do PSOL, porque percebe que os debates políticos da cidade deixam de lado, né, fazem a propaganda do crescimento, enquanto a população, na prática, no dia a dia, no cotidiano das filas, no cotidiano da escola pública, no cotidiano da precariedade do trabalho, do transporte coletivo, não se reconhece, não se identifica. É com isso que nosso programa está preocupado. É justamente atacar, né, não a lógica do crescimento, mas justamente distribuir os ganhos desse crescimento. Feira de Santana precisa ser uma cidade igualitária.